Os slides anteriores mostravam a relação de diferentes pares de moeda, em que de um lado nós víamos o comportamento efetivamente observado no mercado cambial, a taxa nominal de câmbio de mercado, e por outro lado a taxa estimada pelo modelo da paridade de poder de compra. Como é que se chega nessa taxa estimada? Do mesmo jeito que eu fiz para o Brasil. A partir da taxa inicial eu vou corrigindo essa taxa pela inflação, pela diferença entre a inflação doméstica e estrangeira. Se a inflação doméstica é maior do que a estrangeira, a taxa estimada tem que se elevar. Se a inflação doméstica é menor do que a estrangeira, a taxa estimada tem que cair com o passar do tempo. O que vocês observaram naqueles gráficos? Em muitos deles, o sinal de mercado era o contrário daquilo que o fundamento macroeconômico da paridade de poder de compra indicava. A taxa de mercado subia e a paridade de poder de compra caía, ou vice-versa. Por outro lado, em alguns casos, essas taxas andaram muito próximas. Elas estavam indo sempre na mesma direção e muitas vezes num nível muito parecido. A primeira conclusão que a gente pode tirar daquele conjunto de exercícios, de pares de moeda, olhando visualmente, graficamente, é que talvez a paridade de poder de compra não seja um modelo geral. O que seria um modelo geral? Todos os casos particulares devem ser enquadrados dentro do modelo geral. Se há desvios importantes e por longos períodos de tempo, talvez nós tenhamos um problema. Esse problema pode ser um problema de mensuração. Eu não estou mensurando adequadamente o fenômeno implícito da paridade de poder de compra. O problema pode ser com o modelo também. Então, vamos tratar de problematizar esses aspectos. Já esta figura também nos faz pensar sobre o comportamento da paridade de poder de compra ao longo do tempo. Por quê? A linha mais contínua, mais cheia, é o diferencial de inflação, ao passo que a linha pontilhada, menos robusta, ela é a taxa de câmbio, sempre aqui entre o dólar e a libra, a inflação americana e estadunidense. O que nós observamos? Que as variações, é disso que se trata, mensais da cotação entre o dólar e a libra esterlina são muito mais intensas ao longo do tempo, do que os diferenciais de inflação. A paridade de poder de compra relativa nos faria imaginar que essas relações seriam muito mais próximas. E isso é um fato estilizado, muito observado na literatura em geral, que a volatilidade, que a variabilidade da taxa de câmbio é maior do que os diferenciais de preço. Então é mais um sinal interessante para que nós observemos com respeito à aderência do comportamento da variável observada frente ao fundamento macroeconômico da relação entre os respectivos níveis absolutos de preço. Esta tabela apresentada pelo Pilbaum é um teste da paridade de poder de compra no período que vai entre o começo dos anos 70 e o começo dos anos 90, que é o momento em que as moedas estão flutuando entre si, não há mais um regime de câmbio fixo, como houvera até começo dos anos 70, como havia até o começo dos anos 70, por conta do sistema do arranjo de Bretton Woods. É feita uma análise por subperíodos, 73 a 81, e depois 81 a 90, e posteriormente o período cheio de 73 até 90. Q1 é primeiro trimestre do ano, e Q4 é o último trimestre, são médias trimestrais. Então, nós temos na primeira coluna os pares de moeda, na segunda coluna o período de tempo de cada teste, aí nós vemos ali em cima uma equação e vemos os respectivos coeficientes sendo estimados. Há um coeficiente linear da relação, ao passo que A2 é o coeficiente que captura exatamente o diferencial de inflação, a variável dependente, qual é? É a taxa de câmbio. Como está a escala logarítmica, a taxa de câmbio ao longo do tempo, a sua diferença é a taxa de crescimento da cotação de uma moeda frente à outra, da libra frente ao dólar, do marco frente ao dólar e assim sucessivamente. Já lá, o A2 é o coeficiente que está verificando a relação entre o diferencial da inflação doméstica com respeito à inflação estrangeira. Notem que esse diferencial deveria ser positivo e um número elevado, na medida em que se espera que o comportamento das variações de preço se transmita para
a taxa de câmbio de forma direta e integral no limite, né? Se uma taxa de câmbio, se a taxa de inflação doméstica foi 10%, a taxa estrangeira 5%, o diferencial de inflação, 5%, vai ter que ser repassado integralmente para a taxa de câmbio doméstica. Pois bem, o que vocês vão observar para esse conjunto de moedas? Quando aparece um asterisco na regressão, é porque naquele subperíodo, naquele caso específico, houve, né, aderência, houve aquele parâmetro foi estatisticamente significativo. Pois bem, em muitos casos não houve significância estatística dos parâmetros. Em outros casos, sim. Em geral, quanto mais longo é o período de tempo observado, maior é o resultado satisfatório em termos da significância estatística. Porém, em alguns pares de moeda, nós não observamos essa relação. Nós vamos observar, de fato, naquelas moedas que lá nos gráficos, se vocês retomarem os gráficos, vocês vão ver exatamente o comportamento da linha contínua muito próxima da linha pontilhada, que é o que está revelado aqui na forma de uma equação. O que esse conjunto de relações observadas nos gráficos e nessa tabela com as regressões nos sugere? Bom, uma primeira ideia, de novo, é que o modelo não é tão geral assim. Parece que para alguns pares de moeda funciona e para outros não. Uma hipótese que alguns autores levantaram, por exemplo, esse trabalho de 81 do Jacob Frankel, sugere que a paridade de poder de compra funciona melhor quando eu estou pegando pares de moedas de países que estão mais próximos geograficamente e que têm um volume de comércio muito grande entre si. Isso faz todo sentido, afinal de contas, eu estou observando a arbitragem no mercado de bens. Quanto maior o volume de comércio, maior é a possibilidade desses bens estarem convergindo, né, nos termos da lei do preço único e da paridade de poder de compra. Por outro lado, a observação 2 é que os gráficos nos sugerem desvios prolongados e substantivos entre as taxas observadas e as taxas de mercado. Também se observa, como a literatura prévia destacada no ponto 3 comenta em vários outros trabalhos, que a volatilidade da taxa de câmbio é maior do que a volatilidade de preços, o que vai de encontro à hipótese da paridade poder de compra, é relativa. A questão 4 sugere que quanto mais longo prazo é a relação observada, quanto maior o prazo de tempo, mais há uma convergência entre as taxas de mercado e as taxas por paridade de poder de compra. Quando a gente pensa em longo prazo, a gente pode pensar em décadas. Ao longo de várias décadas, né, a taxa de câmbio, a variação nominal da taxa de câmbio entre um par de moeda tende a ir no sentido dos diferenciais de inflação para períodos muito longos, mas para períodos curtos, claramente há desvios importantes. Países com histórico de inflação alta, como Brasil, Argentina e Israel, transmitem muito rapidamente a relação entre as variações de câmbio e inflação, são muito mais fortes do que em outros casos, né? E é importante observar que os bens se dividem entre os bens transacionáveis e os bens não transacionáveis, que é a sexta observação. Quando nós tratamos de olhar o comportamento dos preços do setor tradable da economia, e nós podemos olhar não por índices ao consumidor, mas índices de preços de exportações, o desempenho da paridade de poder de compra é melhor, porque, de novo, o comércio internacional é o que produz arbitragem, ao passo que há bens e serviços, principalmente, que não são objeto de importação. Ninguém importa um corte de cabelo ou um aluguel, né, ou uma série de itens de lazer que são gastos, né, e que são importantes no cômputo final do índice de preços e que não são passíveis de arbitragem por efeito do comércio internacional. Então essas são algumas características, chamemos de fato estilizado, que é uma expressão lá de um economista húngaro radicado na Inglaterra, já falecido há muitos anos, o Nicholas Kaldor, falava em fatos estilizados. Isso aqui não é uma explicação teórica ainda, né, para a qualidade ou não da paridade de poder de compra como modelo preditor ou como um bom modelo de determinação da taxa de câmbio no longo do prazo. Mas são aspectos que é bom que vocês tenham em mente. Voltaremos a esses aspectos na análise que o Krugman faz.